Cancerianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de junho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Cancerianos, sejam bem-vindos à vossa leitura de junho. Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo e se inscrever. E vamos ver então o que os nossos guias, mestres e anjos têm para nos dizer, para elucidar, mensagens para enviar, novidades para trazer sobre o mês de junho. Câncer no mês de junho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Cancerianos, mês de junho. Começamos aqui com a força. Dois de ouros. Cavaleiro de paus. A lua. E cavaleiro de copas. Com 2 de paus no final do deck. Ok. Nós temos aqui uma dualidade, né, Câncer? Olha só. 2 de paus, 2 de ouros. 2 cavaleiros, um de copas e um de paus. E a lua, com esses 2 pilares. Existe aqui algo que precisa ser reequilibrado. Algo que precisa de reestruturar. Porque ainda não está totalmente equilibrado. E é engraçado que você tem aqui o cavaleiro de paus e o cavaleiro de copas. É muito intuitivo e emocional. Parece que o seu lado intuitivo está lutando com o seu lado emocional. Isso está trazendo uns certos conflitos internos. A lua representa aqui uma noite escura. Noite escura da alma. Pode ser que seja um momento um pouco mais difícil a nível emocional. Algumas catarses, alguns momentos assim, um pouco mais depressivos. Mas isso por quê? Que existe um desequilíbrio interno. Existe um desequilíbrio interno. Mas existe aqui. A gente começou aqui logo com a carta da força. Parece que você está resistindo a algo aqui. Essa resistência está causando esse desequilíbrio. O que você está resistindo, hein, Câncer? Talvez haja um equilíbrio, haja uma dificuldade em reconhecer de fato o que te move. Existe aqui uma dualidade muito grande, uma luta interna muito grande. Por isso esse mês de junho vai ser um mês assim, que eu acho que a palavra que a gente pode colocar aqui é resiliência. Você será colocada à prova. Você será colocada à prova para conseguir encontrar esse equilíbrio entre a intuição e a emoção. Porque vocês são seres muito emocionais. São muito sensíveis. Vocês reagem àquilo que, até mesmo aquilo que não é seu. Só que existe uma espiritualidade maior aqui te guiando. E você tem conexão com essa espiritualidade. Só que seu lado emocional que
acaba, que o seu ego acaba se apegando a esse lado emocional, fazendo com que você fique um pouco em dúvida se aquilo é intuição ou se é ego. Só que na verdade é apenas imaturidade emocional. Existe sim intuição, existe conexão espiritual, só que existe um emocional ainda debilitado. Pois é, gente. E é engraçado porque debaixo desse 2 de paus aqui no final do deck, a gente tem aqui um 4 de copas e um 4 de espadas. Existe estagnação aqui. Insatisfação e estagnação. Você quer se mover, mas não sabe como se mover. Porque já não entende mais. Não é que não entende mais, é como se você não tá sabendo distinguir o que é intuição e o que é o seu lado emocional reagindo à vida. Ok, vamos entender um pouco mais então o que tá acontecendo aqui com o canceriano no mês de junho. Que situação é essa? Que resistência é essa que o canceriano está desenvolvendo aqui no mês de junho? Que resistência é essa? Que dualidade é essa que o canceriano está desenvolvendo aqui no mês de junho? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Ui, peraí. Que dualidade é essa que os cancerianos estão desenvolvendo, resistência que os cancerianos estão desenvolvendo aqui no mês de junho? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a força? 4 de paus. O que é o 2 de ouros? O mundo. O que é o cavaleiro de paus? 5 de ouros. O que é a lua? Eita. Ok, caíram duas, vou aceitar. O imperador e o rei de copas. E o que é o cavaleiro de copas? Outro cavaleiro de copas. Ok. E um 8 de espadas no final do deck. Ok. Ok. Complexo, viu? Eu sinto aqui o canceriano querendo dominar as suas próprias emoções, querendo dominar os seus impulsos, para que não sinta esse desequilíbrio. Mas é estranho aqui. Aqui pede para você se conectar mais com a sua espiritualidade. Se você anda um pouco disperso, não tem feito muitas práticas espirituais, não tem meditado, não tem feito mindfulness, não tem feito jejum, ou práticas que você sabe que te conectam com a sua espiritualidade, volte colocar mais em prática aqui ao longo desse mês de junho, ok? Para que você consiga encontrar a força necessária nos seus guias. Porque existe aqui um desequilíbrio que está chegando ao fim. Pode ser que aqui muitos cancerianos estejam tentando manter duas coisas ao mesmo tempo, mas uma delas precisa de ser finalizada. Pode ser que você esteja alimentando dois caminhos
só que só uma é realmente para você. Talvez por essa insegurança de não saber o que vai ser se você se dedicar só a um caminho, te deixa nessa incerteza, nessa dúvida, nessa insegurança. Só que essa coisa do vai, não vai, ou é como se você tivesse preso entre duas escolhas, preso entre dois caminhos, mas um deles precisa de ser finalizado, um deles precisa de chegar ao fim. Para algumas pessoas pode até ser que duvida entre duas pessoas, pode ser que você esteja aqui inserido num triângulo amoroso e esteja em dúvida entre duas pessoas. Um desses relacionamentos precisa de finalizar. Ou às vezes também pode ser, por exemplo, você ter que decidir entre a sua carreira e o seu relacionamento, ou você ter que decidir entre pessoa X da família ou pessoa Y. Existe aqui você entre duas coisas, duas situações, e uma delas precisa de chegar ao fim. Por quê? Uma dessas trocas não está sendo justa. Por isso que eu falei pra gente reforçar aqui as suas práticas espirituais, porque o 5 de ouros veio debaixo do cavaleiro de paus. Essa desconexão com a sua espiritualidade, ou esse afastamento que pode ter acontecido, está fazendo com que você não veja as coisas com muita clareza. Mas uma dessas situações não pode ser mais alimentada. Uma dessas situações não pode mais continuar. Debaixo da lua, a gente tem aqui o imperador e o rei de copas. Para aqueles de vocês que estão num triângulo amoroso, por exemplo, você está lidando com o rei de copas e o imperador. Um que entrega totalmente o seu coração, que está realmente apaixonado, mas que é uma ilusão. Essa paixão vem de uma dependência emocional e não de algo que tem propósito e potencial para crescer. Enquanto o outro tem sim potencial para crescer, porque acrescenta, não rouba energia. Pode ser que você esteja dedicando muito da sua energia para algo ou alguém que não está te dando retorno. E é aquela que não está te dando retorno que você precisa de finalizar. E debaixo do cavaleiro de copas nós temos aqui novamente um cavaleiro de copas. E aqui está me falando dessa sua missão de distribuir esse amor que existe em você. Mas quando eu falo distribuir amor, não é sobre você se envolver em relacionamentos e etc. Não. É sobre você trazer e colocar para fora essa simplicidade, trazer para fora essa intuição, trazer para fora essa chama, essa maneira única que você tem de se envolver com a vida. Não é especificamente a uma pessoa, mas sim a forma como você se expressa. Mas para aqueles de vocês que estão aqui num triângulo amoroso, reforça a ideia de que uma das pessoas está aqui para te ajudar a crescer e outra está aqui para roubar sua energia e acaba te iludindo com a dependência emocional. Porque assim, canceriano é muito água, né? Emoção. Você se conecta bastante com o afeto, com o lado emocional das pessoas.
para narcisistas, isso é um prato cheio. Vai fazer com que você sinta essa necessidade de se doar a ele. Sinta essa necessidade de cuidar dessa pessoa. Por causa disso, você acaba dando da sua energia e não recebendo o retorno necessário nessa troca. Um retorno que não é justo. E novamente, no final do deck a gente tem aqui um 8 de espadas. Há muitas questões mentais, há muitos traumas que te limitam de perceber por completo tudo isso. Você tem aqui travas mentais referentes a interações passadas que não te permitem desbloquear aquilo que precisa ser desbloqueado para ver com clareza o que realmente é bom para você. Mas aqui neste mês de junho, você tem essa oportunidade de ver as coisas com clareza, mas para isso você precisa de se apegar com a sua espiritualidade um pouco mais, para que você consiga receber o chamado, para que você consiga entender o que o universo realmente está te dizendo. Porque pode ser que algumas pessoas se sintam perdidas, se sintam culpadas, porque para quem está aqui no triângulo amoroso pode estar se sentindo culpado. Pessoas que acabam vivendo num limbo que não é nem X nem Y, nem é uma coisa nem outra. E fica nesse lugar. Mas isso precisa chegar ao fim. Isso precisa chegar ao fim. A gente tem 2, 3. Presta atenção ao longo dos próximos 2 meses. E se você for essa pessoa que está numa situação de um triângulo amoroso, preste atenção no comportamento dessas duas pessoas. E assim, debaixo do 8 de espadas veio aqui a carta da justiça. Se você não tomar uma decisão, o universo vai tomar uma decisão por você. E aí as coisas podem ser um pouco mais difíceis, viu? Porque aí é o choque, é o arrebatamento. É você entender, ok, já não tem mais pra onde fugir, não vai ser mais você que vai decidir. Mas aqui eles ainda estão te dando uma oportunidade de ser você a tomar essa decisão, de ser você a colocar um ponto final nessa situação, para que não doa tanto. Ok. Qual a mensagem, conselho ou direcionamento que o canceriano precisa de saber para este mês de junho? Mensagem, conselho, direcionamento que o canceriano precisa de saber agora para este mês de junho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é força com 4 de paus? Caiu aqui um 3 de ouros. O que é o 2 de ouros com o mundo? Novamente, cavaleiro de copas. Gente, 3 vezes o cavaleiro de copas aqui, viu? O que é o cavaleiro de paus com o 5 de ouros? Cavaleiro de paus com 5 de ouros. Junho, câncer. O louco. O que é a lua com o imperador e o rei de copas? 5 de ouros. E o que é o cavaleiro de copas com o cavaleiro de copas? Pulou, hein? 7 de espadas. No final do deck, a morte. Olha, sendo bem sincera aqui, viu? Como a gente falou, se você não tomar a decisão, o universo vai tomar a decisão por você.
E se o universo tomar a decisão por você, pode ser que você não fique com nenhuma das situações. Nem com uma, nem com outra. Por isso eles estão colocando mais uma vez o poder nas suas mãos para que você entenda por completo que é você que tem o poder de criar a sua realidade. Mas quando você entrega o seu poder para o outro, aí você perde o controle, não é? Você perde o fio da meada, você perde o segmento daquilo que você realmente quer desenvolver. Debaixo da força com o 4 de paus, saiu aqui um 3 de ouros, que é o reforço daquilo que a gente falou. Trabalhe na sua conexão com a sua espiritualidade. Trabalhe na sua forma de expressar, a forma de ser, na sua forma de aprimorar quem é dentro da sua espiritualidade. Se conecte de verdade com essa ancestralidade, para que você entenda qual é que é o caminho certo. Debaixo do 2 de ouros, o mundo. A finalização chega aqui, você tomando uma decisão, você consegue se direcionar para aquilo que realmente é para você. Se a decisão não for tomada, pode ser que você fique sem nenhuma das situações. Debaixo do cavaleiro de paus e do 5 de ouros, a carta do louco, que está falando aqui novamente do salto de fé. E esse louco aqui tem duas conotações. O início, ou esse novo momento, onde você vai passar por uma nova fase, ou se direcionar a apenas um caminho, vai chegar quer você queira, quer não. Seja lá qual for a situação, se você está entre duas pessoas, entre uma situação e uma pessoa, se você está entre um trabalho e uma outra decisão de ir para fora, são duas situações aqui que você está entre, de uma forma ou de outra, isso vai chegar ao fim, você vai realmente passar essa fase. Agora, você vai tomar as rédeas desse direcionamento ou vai deixar que seja a vida e o acaso que tome conta disso? Porque se você tomar a decisão e se você for em direção àquilo que você acredita, ok, aí você vai ter um reforço, um desenvolvimento daquilo que é a sua potência, daquilo que é a sua força, daquilo que é a sua espiritualidade, daquilo que é a sua conexão. Agora, se você deixar isso pro acaso, pro universo, eu vejo mais uma loucura num sentido um pouco mais negativo. É você se sentir totalmente perdida daquilo que está acontecendo na sua vida. E acabando pendendo para uma frequência um pouco mais negativa, porque perde a esperança ou perde o equilíbrio daquilo que você acreditava. Isso é uma grande chamada de atenção, viu? Uma grande chamada de atenção. Debaixo dos 2 cavaleiros de copas, um 7 de espadas. Aquilo que eu tô vendo aqui é... aquilo que te impede de tomar essa decisão é a dúvida, é a insegurança. É a insegurança que você tem e que você carrega aí dentro. Você não se sente totalmente preparada para tomar uma decisão como essas. Só que já passou da hora, viu? Essa insegurança é produto da mente, não da alma. Por isso que você tem que se conectar com a sua espiritualidade. Esquece um pouco aquilo que está na mente e conecte com os seus guias para que você saiba o que fazer. Caso contrário, aquilo que vai dominar o seu caminho é essa insegurança. No final, a carta da morte fala novamente dessa transformação, essa transição, algo que vai acabar, quer queira, quer não, vai mudar, quer queira, quer não. E eu acho que tá presente aqui uma energia dos próximos 2 meses. Ao longo dos próximos 2 meses é o prazo que você tem para tomar essa decisão antes que algo mais aconteça, antes que uma decisão externa a você aconteça, ok?
é uma grande chamada de atenção mesmo, viu? Veja bem o que você está distribuindo a sua energia, para o que você está direcionando a sua energia, o que está alimentando de uma forma positiva e o que está alimentando de uma forma negativa. Por quê? Se conecte com os seus guias, faça meditação para você se conectar com essa sabedoria espiritual. Ok, conselho. Até pesou aqui o clima. Conselho final do Osho para os cancerianos. Conselho final do Osho para os cancerianos. Lembrando, gente, isso daqui não é exclusivamente só 2 pessoas. Pode ser uma pessoa e uma situação. Pode ser 2 situações. Mas é algo que você não se decidiu por completo, se vai para um lado ou se vai para o outro. E essa decisão precisa ser tomada urgentemente. Conselho final para os cancerianos no mês de junho. Conselho final para os cancerianos no mês de junho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Vou tirar logo todas. Câncer, mês de junho. Ok. Caiu aqui 3 de paus, o experienciar, 8 de paus, a carta da viagem, e a imperatriz, a carta da criatividade. No final do deck, a carta do diabo, condicionamento. Então, conselho final. Experiencie, experimente e expresse aquilo que precisa de expressar e decida. Vá, siga o caminho. À medida que você percorre o caminho, ele se torna mais claro. Mas decida. Você tem muito para trazer aqui. Existe um grande potencial em você para ser desenvolvido. Só que você se condiciona bastante no lugar onde você está neste momento. É como se você estivesse fingindo ser aquilo que não é, para poder caber num determinado local, para poder se misturar com os outros. Sua alma não está pedindo para você se misturar ou para você ser igual a todo mundo. Pelo contrário, está pedindo para você se destacar, está pedindo para você mostrar aquilo que veio, mostrar o seu potencial. Só que o lugar onde você está se mantendo está te deixando aqui, fingindo ser o que não é, para poder ser aceite, mesmo sabendo que é tudo superficial. Você não está sendo verdadeiramente aceite aqui porque você não é igual, e que você precisa reconhecer isso. Ok, conselho final do tarô dos felinos, tarô dos gatos. Qual é a mensagem final dos gatos para os cancerianos? Mensagem final do tarô dos gatos, dos felinos, para os cancerianos. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Conselho final para os cancerianos. Qual é o conselho final para os cancerianos? Gratidão. E pulou longe. Caiu um Ás de copas e no final do deck um 3 de espadas. A gente vai ler as duas, tá bem? Ás de copas. O Ás de copas diz o seguinte: depois de uma busca longa e cansativa, o leitor encontra finalmente a taça da salvação a brilhar à sua frente. Uma cascata de felicidade e bem-estar espera por você. Estenda sua pata em direção à água mágica que surge da taça e desfrute da sua frescura e se sinta regenerando. As suas emoções despertam, os seus sentidos são reativados e uma nova vitalidade que parecia tão distante flui finalmente dentro de você. Pode seguir a sua intuição e o seu coração sem medo e deixar que os seus sentimentos positivos e amor fluam livremente, satisfazendo profundamente o seu espírito. Beba da taça encantada e receba o seu presente precioso. Vai transbordar de alegria.
Eu vejo aqui que esse Ás de Copas é para aquele que toma a decisão. Aquele que toma a decisão tem aqui um alívio, tem aqui uma completude. Você consegue finalmente encerrar um ciclo de dor e começa a viver aqui uma coisa com abundância. Agora, aquele que não consegue tomar a decisão, a gente tem aqui um 3 de espadas. Aguce os ouvidos e prepare-se para uma tempestade. Há um momento difícil no horizonte. Quer seja um desapontamento, uma perda ou uma grave ilusão, terá que lidar com algum tipo de sofrimento. A dor faz parte da vida, por isso é importante enfrentá-la com coragem e recorrer a toda a sua força interior. Não se esconda. Coloque uma pata no coração e ouça com sinceridade e receba este momento como uma oportunidade de crescimento. É necessário aceitarmos e metabolizarmos as nossas emoções para curarmos e seguirmos em frente, mesmo que isso pareça impossível no momento. Pois é. Uma grande chamada de atenção mesmo, viu, gente? Bom, essa é a nossa leitura aqui pro mês de junho. Se vocês quiserem, podemos assim marcar aqui uma consultoria espiritual pra gente poder falar um pouco sobre esse momento, se você tá com essa dificuldade. A gente tem aqui a nossa consultoria espiritual, que é justamente para poder estar diretamente, né, eu e você, falando quais são os bloqueios, quais são os momentos para que você consiga encontrar essa clareza, ok? E se você não conhece também, temos o nosso curso, o Método 369, ou o nosso curso de reprogramação mental e salto quântico, para te ajudar também no seu caminho, tá bom? Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.